Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Física Moderna 1. Nesse vídeo eu vou responder mais um exemplo de contração das distâncias. Então vamos lá. O exemplo diz o seguinte: o comprimento próprio de uma espaçonave é 3 vezes maior que o de outra. As duas espaçonaves estão viajando uma em direção à outra e quando ambas se cruzam, um observador na Terra mede as duas espaçonaves e descobre que elas têm o mesmo comprimento. Se a espaçonave mais lenta estiver se movendo a uma velocidade de 0,35 c, determine a velocidade da espaçonave mais rápida. Então vamos lá. A gente tem aqui duas espaçonaves. A questão nos diz que existem duas espaçonaves e ela nos diz que o comprimento próprio de uma delas é 3 vezes maior que o comprimento próprio da outra. Então vamos lá tentar representar, né, essa situação aqui. A gente tem um referencial que eu vou chamar de referencial S1'. Então esse é o nosso referencial S1'. Esse referencial está se movimentando e esse referencial é o referencial de uma das espaçonaves, tá? Então vamos dizer que aqui a gente tem uma espaçonave, primeira espaçonave, e essa espaçonave tem um comprimento que eu vou chamar de L1', num referencial S'. Então nesse referencial aqui, ela vai ter um comprimento próprio, né? Uma questão diz, vou chamar esse referencial, aliás, esse comprimento, de L01, que é o comprimento da espaçonave no referencial S1'. Aí a gente tem outro referencial, que eu vou desenhar aqui, porque eu tenho outra espaçonave. Então, essa espaçonave, que viaja de encontro à primeira, eu vou chamar esse segundo referencial de S2'. Temos outra espaçonave, que viaja aqui em direção a essa primeira espaçonave. Essa aqui tem um comprimento que eu vou chamar de L02, comprimento próprio no caso, né? Ou seja, comprimento dela, nesse caso aqui, medido em relação ao referencial S2'. Então, L02. Temos essa situação, temos essas duas naves espaciais, aqui e aqui, e nós sabemos que elas estão viajando uma em direção à outra, né? Uma no sentido da outra. Portanto, essa espaçonave ela tem uma certa velocidade para cá, vou chamar de V1, enquanto a outra espaçonave está se movimentando com a velocidade para cá, que eu vou chamar de V2. A questão nos pede, né, que a gente determine a velocidade da espaçonave mais rápida, sabendo que a velocidade da espaçonave mais lenta é 0,35 c. Vamos admitir aqui que a espaçonave mais lenta é essa que está no referencial S1'. Só que, antes da gente fazer isso, a gente tem que levar em consideração que essas velocidades, V1 e V2, são velocidades em relação ao referencial de um observador que está na Terra, né? Então, deixa eu desenhar também aqui essa situação desse observador na Terra. Então, o observador na Terra seria aqui um outro referencial. Temos aqui o planeta Terra. E aí, é em relação a esse referencial da Terra que eu vou chamar de referencial S, que essas duas espaçonaves estão se movimentando, né? Então, essa velocidade V1 e essa velocidade V2 são velocidades em relação ao referencial S. Bom, V1, vamos admitir que V1 é igual a 0,35 c, como a questão nos diz. Eu quero descobrir, então, quem é V2. Então, vamos lá. Aqui nós temos que levar em consideração algumas informações, né, que a questão nos dá. Quer dizer, uma informação que a questão nos dá, que é sobre o comprimento próprio dessas naves espaciais.
A questão nos diz que o comprimento próprio de uma delas é 3 vezes maior que o da outra. Então vamos determinar quem tem o comprimento próprio maior, né? Se a gente tem duas espaçonaves, uma delas está viajando com uma velocidade maior do que a outra em relação ao observador S, isso significa então que o comprimento próprio dessa nave espacial que está mais rápida, ele deve ser maior que o comprimento próprio da espaçonave que está mais lenta. Por quê? Porque a questão nos diz que o observador na Terra, em determinado instante, ele vai ver as duas espaçonaves com o mesmo tamanho. Então, se ele vê as duas com o mesmo tamanho, isso só acontece se a que tiver o maior tamanho próprio, o maior comprimento próprio, estiver se movimentando mais rapidamente, de forma que o seu comprimento, né, ele diminua mais do que o outro comprimento que está viajando mais lento. Então, aqui, o comprimento próprio de 2 da espaçonave 2, que está no referencial S2', é o comprimento próprio maior. Então, a gente pode dizer que L02 é igual a 3 vezes o comprimento próprio da primeira. Certo? Agora, o observador que está em S, em determinado instante, ele vai medir um comprimento tanto de uma quanto da outra, né? Qual é esse comprimento que o observador em S vai medir? Vamos utilizar aqui a equação da contração das distâncias. Então, segundo essa equação, a gente vai ter que L é igual a comprimento medido, né? L0 dividido pelo fator de Lorentz. O que nos diz que isso aqui é igual a raiz L0 vezes raiz quadrada de 1 menos V quadrado sobre C quadrado. Tá? Então, nesse caso aqui, L0 é o comprimento próprio, eu vou escrever o L1 e o L2. Quem é o L1? L1 será o comprimento dessa espaçonave 1 aqui, vou chamar espaçonave 1 e espaçonave 2. O comprimento da espaçonave 1 em relação ao referencial S, eu vou chamar isso de L1, e L2 será o comprimento da espaçonave 2 em relação ao referencial S. Então, L1 vai ser igual a L01 vezes a raiz quadrada de 1 menos V1 ao quadrado sobre C quadrado. E o L2, por sua vez, vai ser igual a L02 vezes raiz quadrada de 1 menos V2 quadrado sobre C quadrado. Então, a gente tem esses dois comprimentos, né? E a gente sabe que quando o observador S medir esses comprimentos, ele vai medir comprimentos iguais. Então, como ele vai medir comprimentos iguais, nós vamos pegar L1 e fazer ele igual a L2, né? Então, para o observador S, L1 é igual a L2. Portanto, a gente vai ter L01 raiz quadrada de 1 menos V1 quadrado sobre C quadrado. Isso tem que ser igual a L02 vezes raiz quadrada de 1 menos V2 quadrado sobre C quadrado. Mas a gente sabe, né, que existe aqui uma relação entre L02 e L01, que é essa relação aqui, ó. L02 é 3 vezes maior que L01. Então eu posso substituir isso. E aí eu vou ficar com o seguinte resultado. L01 raiz quadrada de 1 menos V1 ao quadrado sobre C quadrado. Isso é igual a L02, que é 3 vezes L01 raiz quadrada de 1 menos V2 quadrado sobre C quadrado. Aqui eu posso cortar, então, esses L01 aqui com L01 aqui. Vou elevar esses dois lados da equação agora ao quadrado para tentar eliminar essa raiz. E aí eu fico com o seguinte resultado.
Esse primeiro, o lado esquerdo da equação ao quadrado, vai sobrar apenas 1 menos V1 quadrado sobre C quadrado. Deixa eu colocar mais para cima aqui. Isso, por sua vez, vai ser igual. O lado direito agora ao quadrado, 3 ao quadrado, 9, vezes 1 menos V2 ao quadrado sobre C ao quadrado. Lembrando aqui que eu quero descobrir qual é o valor da velocidade 2, né? O valor da espaçonave 2. Eu já sei que a velocidade 1 é 0,35c. A velocidade da espaçonave 1 em relação ao referencial S. Então vamos lá, vou substituir esse 0,35c. Deixa eu pegar esse resultado aqui que eu vou utilizar ele na próxima página. Colocar aqui outra página. Vamos lá, por enquanto a gente tem esse resultado. Eu posso aqui já substituir o valor de V1, né? Então vai ficar 1 menos 0,35 ao quadrado vezes C quadrado dividido por C quadrado. Isso aqui vai ser igual a 9 vezes 1 menos V2 quadrado sobre C ao quadrado. Aqui, ó, do lado esquerdo, eu já posso eliminar esse C quadrado, né? Com esse C quadrado. Eu posso multiplicar aqui do lado direito 9 vezes 1 e 9 menos V2 quadrado sobre C quadrado. Aí eu vou ter 1 menos 0,35 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 9 menos 9 vezes V2 quadrado sobre C quadrado. Eu vou passar esse menos 9C quadrado para o outro lado, ele vai positivo, enquanto eu vou passar esses termos aqui, ó, para o lado direito, e eles vão trocar de sinais, né? Então aí a gente vai ter 9V2 quadrado sobre C quadrado. Isso vai ser igual a 9 menos 1 mais 0,35 ao quadrado. Ok? Então aqui eu vou ter 9 menos 1 dá 8. Então isso vai ser 9V quadrado sobre C quadrado igual a 9 menos 1, 8, mais 0,35 ao quadrado, que vai dar 0,123, aproximadamente, né? Arredondando. Então isso aqui vai ser igual a 8,123. Posso passar o 9 para cá dividindo e o C quadrado multiplicando. Então, a gente vai ter que V2, aqui é V2, né? Só lembrando, V2. V2 quadrado vai ser igual a 8,123 dividido por 9 vezes C quadrado. Então, V2 quadrado igual 8,123 dividido por 9, isso vai ser igual a 0,9, aproximadamente, tá? Vezes C quadrado. Portanto, V2 ao quadrado, V2, aliás, né? Só. Quero descobrir V2, então vou tirar a raiz dos dois lados. V2 vai ser igual a raiz quadrada de 0,9 vezes C quadrado. A raiz quadrada de 0,9 é aproximadamente 0,95. Portanto, V2 é aproximadamente 0,95c. Então, essa é a velocidade da nave espacial mais rápida. Tá? Então, recapitulando aqui, o que a gente tem? Nós temos duas naves espaciais que estão se aproximando uma da outra. Nós sabemos que o comprimento próprio de uma delas é 3 vezes maior que o comprimento próprio da outra. Lembrando que aqui o comprimento próprio é o comprimento em relação, no caso do comprimento próprio da nave 1, é o comprimento medido em relação ao referencial S1, porque esse é o comprimento no qual a coisa a ser medida está em repouso, tá? O mesmo vale
para o comprimento da espaçonave 2. Então a gente sabe, pela relação que eu fiz, né, que o comprimento próprio da 2 deve ser maior da 1, porque se eu admito que a 1 tem menor velocidade, então a 2, por ter maior velocidade, ela tem que ter um comprimento próprio maior para que, em um determinado instante, o observador em S ele meça os dois comprimentos iguais, tá? Então a gente descobriu, né, que a velocidade, a questão já nos disse, aliás, que a velocidade de 1 da mais lenta era 0,35 c. Nós determinamos agora que a velocidade da mais rápida vai ser 0,95 c. Então, por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.